Muito bom dia a todos nesta quarta-feira. É uma alegria mais uma vez estar com você. Você me conhece, meu nome é Valdir e mais uma vez eu chego até você para trazer uma porção da palavra de Deus. Eu quero agradecer a sua audiência, as manifestações de carinhos, likes e te incentivar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para você receber assim a notificação de quando publicamos vídeos ou quando os cultos da Igreja dos Pimentas são transmitidos. Dá o seu like e participe conosco, né? Inclusive dando a sua sugestão sobre temas que eventualmente você acha interessante que sejam abordados neste canal. Hoje eu peço a você que abra sua Bíblia, vamos direto já ao assunto, né? Mateus capítulo 7 é o nosso tema de hoje. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 foi um texto que tocou muito o meu coração em um momento em que eu estava vivendo. Você sabe que todos nós somos seres emocionais e dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, habita, claro, sentimentos bons como alegria, como amizade, como gratidão. Aliás, por falar em gratidão, eu estou muito feliz, muito contente com o lançamento do livro Rejeição. Semana passada, infelizmente não deu para transmitir pelo YouTube, só pelo Instagram, mas eu estou muito contente com os retornos que eu tenho recebido, as manifestações de carinho de várias pessoas, né? Assim, pessoas que assistem esse canal, pessoas que inclusive são meus amigos virtuais no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. Mas junto com alegria, junto com assim sentimentos bons, todos nós infelizmente temos o nosso coração às vezes habitado por maus sentimentos. Às vezes sentimentos de revolta, ressentimentos quando nem sempre somos apreciados. E o nosso coração às vezes pode ficar o que eu chamo de um coração, né? Às vezes a pessoa chama coração peludo. Nós ficamos assim, às vezes tristes. Eu estava pensando há algum tempo atrás sobre como os seres humanos se aproveitam de situações difíceis. Eu lembro da greve dos caminhoneiros que tivemos algum tempo atrás e como as pessoas se aproveitaram, inclusive donos de postos de gasolina, vendendo gasolina por até R$ 10 o litro naquela época. Outros queriam estocar muito e não se preocupavam. Às vezes a catástrofe dos seres humanos, ao invés de ter há aqueles, claro, que têm aquela generosidade, mas quantos se aproveitam para dar golpes, para fazer invasões. E você sabe que eu estava ficando, naquela época, com meu coração ressentido, meu coração assim triste, até que eu cheguei em Mateus capítulo 7. E como eu sempre digo, as escrituras sagradas são uma maravilha, porque elas abrem os nossos olhos para as realidades da vida. E olha só o que Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante diz. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha, esse texto foi um bálsamo no meu coração. Porque eu tirei dali algumas lições que eu gostaria de rapidinho assim compartilhar com você, que eu acredito que também essa palavra pode te assim incentivar, pode ser um bálsamo na sua vida, especialmente nas suas emoções. A primeira verdade que Jesus diz aqui é que o ser humano é mau por natureza. Ele diz, ora, se vocês que são maus. E ele não está falando só daquele mal que você imagina porque na sua ótica ele praticou uma maldade que você acha absurda. Lamentavelmente, eu falo isso quase chorando. Todos nós seres humanos temos um lado mau, um lado complicado. Eu costumo dizer que tem dia que eu saio de casa e eu estou na Dutra e às vezes a pessoa do meu lado pede assim para entrar, pisca e eu, gentilmente eu até diminuo a velocidade e ele entra. E é uma maravilha.
Mas tem dia que eu não sei o que acontece, que eu acordo, parece que meio mal com a vida. Na mesma situação, ao invés de eu ceder, eu acelero. Então isso é uma maldade. Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus estava para destruir o homem, com o dilúvio, ele diz: então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Como consequência, Deus reduziu os anos de vida do ser humano, da humanidade, que na época eram centenas de anos, ele reduziu para apenas 120 anos, e hoje são 80, 90 anos. Ainda em Gênesis, logo após o dilúvio, Deus disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Ou seja, se Deus fosse destruir a humanidade toda vez em que a maldade se aumenta, haveria muitos momentos, muitos dilúvios para corrigir. Então Deus, sabendo disso, ele providenciou a salvação em Jesus, e ele mesmo colocou o arco no céu, o arco-íris, para dizer: toda vez que eu olhar para esse arco, eu não mais vou destruir a terra com o dilúvio. O profeta Isaías, uma vez, ele disse lá em Isaías, Deus disse, na verdade, através de Isaías 64, versículo 6, que imagina a coisa mais justa que você já fez. Sabe aquela atitude que você tem e que às vezes te deixa assim até orgulhoso de você? Pois é, Isaías 64, 6 diz que os nossos atos de justiça, comparado com a santidade de Deus, são trapos de imundícia. E Paulo, lá em Romanos 3, 10 e 12, diz: não há um justo sequer, pois todos se desviaram. Primeira lição que a leitura de Mateus colocou no meu coração é que o ser humano é mau por natureza. E como consequência eu chego à segunda lição. Sendo ser humano mau, não posso criar tantas expectativas no tocante às pessoas. Sabe por que às vezes nós nos decepcionamos com os seres humanos? Porque somos ingênuos. Porque esperamos algo de pessoas que talvez não é nem é porque elas não conseguem nos dar. Há uma maldade latente e por isso eu não posso criar tanta expectativa. A própria igreja de Jesus nada mais é do que um grupo de pessoas que está procurando imitar a Jesus. Mas mesmo no meio do povo de Deus, eu também serei decepcionado. Eu gosto de uma frase de um irmão nosso que ele disse uma verdade. Às vezes nós achamos que estar na igreja é viver no céu, e não é. Um dia iremos para o céu. Mas a igreja é formada por seres humanos imperfeitos, em processo de transformação, claro, mas imperfeitos. Então, já faz algum tempo que eu crio cada vez menos expectativa no ser humano. Sabe, eu não fico colocando as minhas fichas no ser humano. É claro que as pessoas podem mudar, claro que elas podem crescer, mas eu preciso ter essa ideia que Jesus nos abriu os olhos. Vocês são maus. Por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhada. E ela refere, e Pedro aqui está se referindo a Jesus. Jesus é o único que jamais vai te decepcionar, que jamais vai me decepcionar, e por isso é a única rocha que eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança, inclusive esperar amor perfeito. A terceira lição: uma vez que a natureza humana é má, preciso estar pronto para perdoar, porque os seres humanos vão falhar comigo. E eu vou falhar também com as pessoas que me rodeiam. Eu preciso ter um coração com uma dose de perdão, de compaixão pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus irmãos em Cristo, pelas pessoas que me rodeiam, e também essas pessoas precisam ter compaixão por mim. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 18, 22, ele diz: devemos perdoar não 7 vezes, como o apóstolo Pedro tinha sugerido, mas 70 vezes 7. Qual é a ideia? Não é que a gente tem que contar 490 vezes. A ideia é: o meu coração tem sempre que ter uma dose de compaixão e de perdão por aquele que se aproxima de mim. Em qualquer relacionamento, especialmente os mais próximos, precisamos ter uma dose extra de perdão. Quando falham comigo, quando me decepcionam, eu preciso ter uma atitude de talvez frisar,
ressaltar, destacar, pensar mais no que aquela pessoa tem de bom, para então eu relevar, eu ter compaixão, eu me colocar no lugar dela e perdoar aquilo que ela assim tem de mal. Então eu preciso ter doses homeopáticas de generosidade, de perdão, de misericórdia para com todas as pessoas. E você que se relaciona comigo precisa também, segundo assim a ótica de Jesus, ter uma dose de misericórdia para comigo. Aí chega a lição número 4. Uma vez que a natureza humana é má, eu faço parte dela, sou mau e preciso me vigiar e também me perdoar. Hoje em dia, quando vejo tantas atrocidades no mundo, tantas coisas erradas, eu olho bem dentro de mim e concluo que se eu não vigiar, eu também poderei fazer igualzinho aquilo que eu tanto às vezes abomino no outro. Assim preciso constantemente me vigiar, fazer um inventário do meu coração, ver o que tem habitado nele, porque eu preciso todos os dias olhar para dentro de mim. Daí a necessidade da leitura bíblica diária, oração diária, vigilância diária. Se você ver no nosso canal, tem uma mensagem que eu deixei, que é a ideia: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei os 100 denários, baseado na parábola do homem que não queria perdoar. Sabe de uma coisa? Todos nós devemos 100 denários um para o outro, porque todos nós temos as nossas falhas, os nossos pecados. E precisamos estar cientes disso para perdoar um ao outro. Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer com que essa dívida diminua. E ela vai diminuir quando eu estou lidando com os meus próprios pecados. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo de 7 a 24, ele diz: eu quero fazer o bem, mas nem sempre eu consigo fazer o bem. E sabendo disso, eu preciso me vigiar. Por que a minha boca tem que ser sempre ferida, se é esse o meu problema? Por que as minhas atitudes têm que ser atitudes que praticam o mal, se eu tenho alguma atitude? Por que eu tenho que ser desonesto? Todos nós temos áreas em nossas vidas que precisamos trabalhar. Ao mesmo tempo, além de ter uma reserva de perdão para as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ter uma reserva de perdão para conosco mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou falho. Você é falho. E mesmo nós que estamos constantemente nos vigiando, olhando a palavra de Deus, nós vamos falhar. E quando falharmos, devemos pedir perdão, devemos nos arrepender, devemos esperar o perdão do outro. Mas sabe uma coisa? Precisamos também perdoar a nós mesmos, porque lamentavelmente falharemos. E nossos pecados, nossas falhas são assim, perdoadas por Jesus na cruz do Calvário. Todos os dias Ele está nos perdoando. E por esse motivo, depois de nos arrependermos, precisamos também nos perdoar e receber o perdão nosso mesmo para vivermos em paz conosco. A quinta lição, talvez seja a principal lição, é que no meio da minha maldade, da sua maldade, Deus é bom. E a minha alma se enche de alegria e esperança quando eu penso nisso. Ele diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas, imagina Deus que é bom. Sabe por quê? Romanos 5,8 diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, se vocês que são maus, quanto mais o Pai de vocês, se vocês que são maus até fazem coisas boas com seus filhos, imagina o pai de vocês. E nós sabemos que nós que temos filhos, queremos sempre o melhor para ele. O salmista diz lá no Salmo 33:5, a terra está cheia da bondade do Senhor, porque Deus é maravilhoso, é bom, tudo que Ele nos faz são bondades. O Salmo 100, versículo 5 diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O próprio Jesus, lá em Marcos 10:18, quando aquele moço rico chegou nele e o chamou de bom mestre, ele diz, só há um que é bom. E ali Jesus estava como ser humano, que é Deus. Então, Deus é bom. O ser humano é mau. As pessoas têm as suas falhas. E Deus sendo bom,
eu posso confiar nele sem reservas, porque ele sempre vai desejar me abençoar. Podemos nos entregar, nos jogar sem reservas nos braços do nosso Pai, porque ele é bom, ele nunca pecou, ele nunca pecará e ele nunca nos decepcionará. Eu posso me aproximar dele também. E por ele ser bom, quanto mais eu me aproximo dele, mais ele vai me dar coisas boas, ele vai me abençoar. Mas sabe de uma coisa? Uma das coisas boas que Deus me dará e dará a você, que um dia acreditou nele, um dia entregou a sua vida a Jesus e é um discípulo dele, é que Deus deseja colocar dentro de nós parte da sua própria natureza, a sua natureza santa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 fala isso, que Deus deseja colocar dentro de nós a sua natureza divina. Por que eu vou me aproximar de Deus apenas esperando bens materiais que Ele vai dar? Claro, Ele vai me abençoar com o que eu preciso. Se eu posso me aproximar de Deus, sabendo que quanto mais eu estou à sombra do onipotente Deus, baseado no Salmo 91, quanto mais eu estou me escondendo em Deus, mais Ele vai produzir em mim a sua própria natureza de bondade, de fidelidade. Tudo que Deus tem de bom, Ele deseja também que cada um de nós, seus filhos, tenham. Por isso que Jesus diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O que eu quero dizer hoje, nesta manhã de quarta-feira, vou para o céu, apesar de ser mau, porque Deus é bom e enviou seu Filho para me dar condições de ir para o céu. Sim, você que anda nos passos de Jesus, apesar das suas falhas, apesar de ser mau, enquanto você olhar para Jesus, você vai para o céu, porque Deus é bom. Não por méritos próprios, mas pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Lamentações 3:22. Se há algo que eu tenho certeza que vai acontecer comigo, é que eu vou para o céu. Não porque eu fiz grandes coisas, porque Deus é bom. E sendo bom, Ele mandou seu Filho para morrer por mim. E está, inclusive, injetando dentro de mim a sua própria natureza santa. Não sou bom, mas Deus é bom. Vocês, meus irmãos em Cristo, apesar das suas falhas, vão para o céu, porque Deus é bom. Está preparando uma mansão celestial para nós. Deus é bom. E por Deus ser bom, eu posso ser uma pessoa melhor, porque eu estou sendo transformado de glória em glória. Você pode ser uma pessoa melhor. Você talvez que ainda não anda nas trilhas do Evangelho, que não aceitou o Evangelho, seja lá por qual motivo, você tem um Deus de braços abertos, pronto para te receber, porque Ele é bom. Sim, em Mateus 7:11, Jesus nos ensina a ter uma visão equilibrada a respeito de nós mesmos e dos outros. Sou mau, mas Deus é bom. As pessoas são más, mas Deus é bom. Meu irmão em Cristo é mau, infelizmente, mas Deus é bom. E você que não aceitou ainda o amor de Deus, talvez por não se achar tão ruinzinho, compare-se com a bondade de Deus e você verá que ficará devendo. Ou talvez porque você acha que já fez tanta coisa errada que não tem ninguém que vai te aceitar. Sim, Ele te aceita, porque Ele é bom. Se não aceitou o amor de Deus ainda por se achar mal, fixe os olhos nele. Se não aceitou o amor de Deus porque se acha tão bom, fixe os olhos nele também. E você verá que comparando com ele, todos nós ficamos devendo. Por isso, eu e você, meu irmão, meu amigo, nas mãos dele, do Todo-Poderoso, mesmo sendo maus, nós temos jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é bom. Aleluia. Que Ele seja louvado sempre, através dessa verdade. E se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. E chegando lá, você vai ter essa mensagem prontinha, assim para você compartilhar com quem você quiser. Que Deus te abençoe em mais esta quarta-feira.